Queridos irmãos, é com alegria que nós estamos aqui nos reunindo para vermos a sexta aula do FB1 e quero dar parabéns também para você que foi fiel até agora, né? Sinal de que realmente toda a obra que Deus está fazendo em você está sendo concluída. Hoje, de maneira especial nessa aula, nós vamos abordar sobre os dons e os carismas do Espírito Santo. Porque quando nós falamos do Espírito Santo, muitas vezes nós desassociamos o Espírito Santo de uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Então nós vamos assim ver a primeira parte, que é sobre os dons infusos, e a segunda parte nós vamos ver sobre os dons efusos. E eu gostaria de começar lendo com vocês a palavra de Isaías 11, do 1 até o 3a, que vai dizer o seguinte: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Yahvé, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí nós vamos estar contemplando nesse dia o papel do Espírito Santo. Nós podíamos dizer assim, mas quem é o Espírito Santo? Ele é exatamente um amigo que quer se relacionar com você. Nós vimos que você já vem numa trajetória já de 5 aulas, onde você foi percebendo e criando intimidade com Deus, descobrindo quem era Deus, as suas manifestações. E a aula anterior você ouviu falar exatamente da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos ver a sua ação dentro de nós. O que ele faz em você. Ele deseja que nós sejamos santos. Esse é o papel principal do Espírito Santo. Ele quer fazer você, como eu, ser santo. Ah, mas é impossível? Não, não é impossível. Porque se nós recebemos o batismo, nós recebemos também dentro dele toda a condição da gente ser santo. Por isso nunca diga, não, ser santo é somente para aqueles que... é para você que está falando. Não, ser santo é algo que pode acontecer com você. Por isso nós vamos ver que os dons, eles vêm exatamente para quê? Para nos facilitar. Por que essa diferença de infuso e efuso? Exatamente pela sua ação. Primeiro, o infuso, tudo que se tem a terminologia in, significa dentro. O dom infuso, ele vai servir para quê? Para a minha santificação pessoal, para a sua santificação pessoal. Por isso que todas as coisas que nós queremos, às vezes nós dizemos assim, como é que eu vou ser santo hoje? Com cheio de tantas coisas conturbadas, cheio de problemas, as pessoas cada vez mais entrando no mundo do pecado. A solução se chama os dons infusos. Aqueles dons que você recebeu no dia do seu batismo e aquele dom também que você recebeu na sua crisma. Lembra que toda crisma que a gente vai fazer, colocam o Espírito Santo como uma pomba e da ponta dele vai saindo 7 dons? É exatamente esses dons que nós vamos falar nesse momento. E nós vamos começar com um dos mais importantes. Não que os outros dons não sejam, mas o temor do Senhor. Ele é um dos dons assim por excelência. Por quê? Porque no dom do temor do Senhor, você vai colocar Deus no lugar que é dele. Você vai exatamente fazer com que a sua vida seja submissa a Deus. E como é que isso acontece? Exatamente quando eu começo a ter intimidade com Deus. Eu acredito que você, passado essas 5 aulas, você já começou a adquirir uma amizade diferente com Deus. Você já deve ter percebido que Ele não é um Deus distante, não é um Deus que está à parte da sua vida, não é um Deus que não se preocupa com você, mas é um Deus que é amor. E por isso Ele deu esses 7 dons. 7 por quê? Porque o 7 na palavra de Deus tem um sinônimo de santidade, de perfeição. Enquanto que o número 6, ele tem um declínio de que ele não é bom, o 7 significa a primazia. Por isso que nós vamos ver o 7. No 7º dia Deus cansou. O 7º dia na palavra de Deus, ele tem um sentido muito profundo. E o temor do Senhor vai dizer o quê? Ele é o princípio da nossa sabedoria. Ele é o princípio de todas as graças que Deus quer nos dar. E eu queria aqui começar lembrando para você. Temor do Senhor não é ter medo de Deus.
temor do Senhor é ter Deus como centro da sua vida. Por isso nós podemos perceber onde é que Deus precisa ser o Senhor da minha vida. Faça uma reflexão dentro de você. Olhe no íntimo do seu coração. Quais são as coisas que talvez você não colocou Deus como Senhor? E aí você pode dizer, mas como é que eu vou conseguir isso? Pedindo o temor do Senhor. O temor do Senhor também vai fazer o quê? Vai fazer você descobrir quem você é. O seu nada diante do Deus que é tudo. Do Deus amor, do Deus misericórdia, do Deus que se preocupa com você, do Deus que não fica anotando os nossos pecados, que às vezes a gente fica pensando. Pelo contrário, Ele fica olhando para você com misericórdia. E para estreitar mais esse laço de amor, o Senhor vai nos dando o segundo dom, que é o dom da piedade. Piedade. Esse próprio nome já diz. Colocar Deus, penetrar nas coisas de Deus. O dom da piedade é aquele dom que faz você perceber o que é de Deus, que você deve se voltar para Deus, que você deve penetrar no coração de Deus. O dom da piedade é aquele que faz nos rezar com mais fervor, com mais alegria. O dom da piedade também ele eleva os nossos motivos naturais para os motivos de Deus. Por isso, quanto é importante. Na realidade, todos os dons são fantásticos, mas os dons efusos são aqueles que vão nos fazendo você se tornar aquilo que Deus lhe chamou. Uma das graças do dom da piedade é você ter uma confiança ilimitada em Deus. Aí você pode dizer sempre bem, Damião, mas como é que isso é possível? É possível. Se nós somos capazes de confiar em pessoas humanas que não nos podem dar a vida eterna, por que não confiar naquele que pode dar tudo, que é a razão de tudo? Onde é que você está colocando a sua confiança e a sua esperança? O dom da piedade faz você voltar o seu coração para Deus, faz o seu coração querer Deus, querer as coisas de Deus. Por isso, não tenha medo. E aí o Senhor vai nos dando também outros, né? Porque como nós temos tão pouco tempo, né? Eu estava até brincando que eu devia ter o tempo todo do mundo, mas o que a providência nos deu foi esse tempo. Então nós vamos ver o dom da fortaleza. Às vezes nós temos uma ideia do dom da fortaleza que ele vem para quê? O dom da fortaleza é um dom de santificação que imprime em nós um impulso para estarmos sob o domínio da força de Deus. Essa fortaleza que às vezes a gente não entende quando nós passamos por momentos difíceis. Quem é que nos sustenta? Quando nós perdemos alguém que nós amamos, quando nós passamos por dificuldade na vida cotidiana, no trabalho, nos estudos, aí vem o dom da fortaleza. Esse dom da fortaleza faz você ter aquele de você não se preocupar, você vai saber que Deus está tomando a sua causa. Todos nós passamos por tribulação, até porque a tribulação ela faz parte da vida humana. Mas como é que eu enfrento essa tribulação? O dom da fortaleza é esse dom, que faz você não perder o seu foco. Onde é que deve estar o seu olhar? Onde deve estar o seu coração e a sua esperança? Em Deus. E é nele que você consegue essa graça. Também o Senhor vai nos dando o dom da prudência. E o que é o dom da prudência? Às vezes o pessoal pensa que o dom da prudência é não errar. Não. O dom da prudência é aquele que faz a gente penetrar no coração de Deus, sem medo. Mas o Senhor nos indicando o quê? Que nos faz ver sob a orientação. Espírito Santo, o que você quer para a minha vida hoje? Espírito Santo, hoje as coisas não estão tão legais. É esse dom, o dom da prudência que faz você muitas vezes avançar quando você acha que não está dando certo, quando você acha que as coisas não estão legais. O dom da prudência é aquele que faz você discernir o que é bom e o que não é bom. E aí a gente tem que pedir muito isso, né? Porque no mundo de hoje, às vezes a gente passa por tantos problemas que às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Peça o dom da prudência. Uma coisa também que o dom da prudência faz é a gente ter a segurança na vontade de Deus. Senhor, o que você quer para a minha vida? Né? Quando eu discerni meu estado de vida, hoje eu sou casado com muita alegria, mas quando eu fui discernir meu estado de vida, um dos dons que me fez buscar a vontade de Deus foi o dom da prudência.
Senhor, é esse estado de vida que você me chama? E eu fui olhando, eu fui discernindo, eu fui vendo o sacerdócio, eu fui vendo o celibato, mas eu fui vendo que o matrimônio era aquilo que Deus queria para a minha vida. E hoje eu sou muito feliz. E foi graças ao dom da prudência que me fez descobrir a vontade de Deus. Nós também temos um dom muito bom que se chama, maravilhoso, que é o dom da ciência. Não é o dom da ciência semelhante ao dom efuso, que eu vou depois falar para você. Esse dom da ciência, ele faz a gente ter uma inteligência e sabedoria que não são nossas. Esse dom da ciência é aquele que Salomão pediu a Deus, que desse um coração a ele capaz de discernir as coisas, capaz de ver aquilo que Deus quer. Por isso que o dom da ciência, para a gente entender melhor, ele é profundo e perfeito nas coisas que nos cercam. O que é isso? Vai conhecer as coisas criadas como elas são. Nós vamos contemplar o céu, a terra, o mar, todas as coisas criadas por Deus e ver nelas o Senhor. E ver nelas que elas não se sustentam por si mesmas. Quem é que faz isso? O dom da ciência. O dom da ciência faz a gente ver que atrás de toda a beleza da criação há Deus. Deus que cria por amor e para o amor. O Senhor também vai nos dando o dom do entendimento, ou o dom da inteligência, que é um dom de santificação que nos dá a compreensão profunda das verdades reveladas. Muitas vezes a gente entra em conflitos conosco porque nós queremos penetrar no coração de Deus, mas não com o desejo de conhecer a Deus. Nós queremos, muitas vezes, fazer com que conhecer a Deus, mas sem buscá-lo como Ele é. Esse dom faz exatamente a gente penetrar, que o Senhor, Ele toma de conta da nossa vida. E faz a gente penetrar em Deus. Por isso que o dom da inteligência faz a gente rezar mais, porque não se conhece a Deus sem oração. Nós não podemos conhecer a Deus lendo livros, a gente só conhece a Deus experimentando. E a experiência com Ele só se dá na oração. E o Senhor vai nos dando também o dom, por último, o dom da sabedoria, que é um dom de santificação que nos faz ter um conhecimento experimental de Deus. Como é que está o seu conhecimento de Deus? Como é que está a sua alegria de conhecer a Deus? Eu tenho uma alegria imensa de ser de Deus. Eu tenho uma alegria e desejo que você também tenha a experiência na oração dessa graça, de conhecer a Deus não como alguém que está longe ou distante. Nós temos uma imagem muito distorcida de Deus. Nós vamos encontrar Deus no íntimo do nosso coração. Sabia que dentro de você tem um sacrário e que Deus habita? Você sabia que você pode rezar e Deus escuta a sua oração porque Ele mora dentro de você? Às vezes nós buscamos a Deus em lugares tão distantes e Ele está bem pertinho, está dentro do teu coração. Basta apenas escutá-lo e você vai descobrir esse segredo que vem da sabedoria. A sabedoria que faz ter um gosto sobrenatural pelas coisas de Deus. A sabedoria que nos faz ter um gosto sobrenatural por tudo que é de Deus. A missa, a oração, a confissão, os sacramentos, tudo que Deus vai nos favorecendo. Quem faz a gente ter gosto por isso é o dom da sabedoria. Eu fico muito feliz, porque eu sei que Deus vai fazer em você. Não tenha medo de deixar-se amar e tocar por Deus. Não tenha medo de ser de Deus. Aqueles que são de Deus não se arrependem nunca, porque é um amor que não passa, é um amor que não trai, é um amor que não nos faz mal. Pelo contrário, só traz o que é bom. Pronto, agora nós vamos ver os dons efusos do Espírito Santo. Como nós vimos anteriormente, os dons infusos, eles servem para quê? Para a nossa santificação. Então, esses dons eu não posso dar para o meu irmão. Já os dons efusos, não. Eles já têm a função totalmente diferente. Eles são os dons exatamente que vão nos auxiliar para quê? Para que nós exerçamos o amor com os irmãos.
Por isso eu convido você agora a ler a palavra, que é a palavra de Coríntios 12, versículos 4 a 11, que diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. E a outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um seus dons conforme lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que a gente vai percebendo aqui nessa palavra do Senhor? Enquanto que os dons infusos, eles são 7, os dons efusos são 9. E aí a gente podia perguntar, mas para que servem mesmo os dons efusos? Eles servem para que a gente santifique o irmão. Enquanto que o primeiro serve para me santificar, fazer com que eu ame as coisas de Deus, olhe a natureza, contemple toda a beleza de todas as coisas que Deus criou, nos dons efusos, Deus vai se utilizar de mim agora para santificar o outro. Deus vai fazer de mim porta-voz dele. Olha que honra! Você vai ser porta-voz de Deus. Mas cuidado para você não ser pessoa de dar recado de Deus, viu? Os dons efusos, eles servem para que a gente faça o irmão ser santo. Por isso que nós vamos entrar agora em cada um, mas eu não sei se você percebeu, mas quando São Paulo fala aqui, ele diz uma coisa interessante. É para o proveito comum. Proveito comum significa o quê? Que não é só para mim. Que o proveito comum é para todos que são da comunidade. Por isso que quando a gente está no grupo de oração e Deus vai se utilizar de nós com o uso dos carismas, os carismas efusos, ou carismas de serviço, e Deus está querendo dizer o que para mim? Ele está dizendo, Damião, abre a tua boca porque eu vou falar por ti para salvar o outro. Então, quando nós nos fechamos aos dons efusos, o que nós estamos dizendo a Deus? Não, eu não quero que você se utilize de mim, não. Mas eu quero contar um segredo para você. Deus vai se utilizar de você quando você achar que você não tem condições, viu? Porque os dons do Espírito Santo, ele não é meu e nem é seu. Os dons do Espírito Santo são de Deus. Às vezes nós achamos que Deus só vai falar conosco se a gente tiver tudo direitinho. Deus vai falar melhor e mais ainda. Mas Deus fala porque Ele é Deus. E Ele não vai se calar, como diz na própria palavra de Deus. Se nós não falarmos, as pedras falarão. Então não vamos ser pedras, né? Vamos ser filhos de Deus, que assim Ele nos chamou. Por isso que uma das coisas que vai começar falando, eu gostaria de começar falando sobre o dom das línguas. O que é o dom das línguas? Às vezes a gente vê os irmãos, né, rezando, orando em línguas, né? E a gente fica sem saber. O que aquele irmão está querendo dizer? Sabe por que a gente fica com isso? Porque a nossa inteligência quer saber de tudo. E às vezes a nossa inteligência atrapalha muito a ação de Deus, viu? Atrapalhou comigo no início. Eu queria porque queria saber o que era que aquele povo estava rezando. E o dom das línguas, São Paulo vai dizer uma coisa fantástica. Ele é um dom inteligível. O que é isso, Damião? Que a sua inteligência não é capaz de compreender. Porque Deus precisa confundir. Porque Deus precisa fazer com que nós o amemos por Ele mesmo. Se nós entendêssemos, quando nós oramos em línguas, o que nós falamos, nós nos tornaríamos senhores. Por isso que o Senhor faz com que a gente ore em línguas e não sabe o que é que está falando, né? Às vezes a gente gosta de brincar e dizer, o que é aquilo? Parece um zumbido de abelha, a gente está escutando o que aquela pessoa está dizendo. Exatamente por isso. Porque ele é um dom inteligível. É Deus falando através de nós.
O dom das línguas é o dom basal. É o dom que nos faz nos abrir a todos os carismas do Espírito Santo. Por isso que um quesito é a oração em línguas. Ai, Damião, então quer dizer que quando eu estou lá, é isso mesmo, você não vai entender mesmo, não. Eu também não entendo. Mas eu sei de uma coisa, é Deus falando. Porque eu já tive experiências onde eu pude perceber a ação poderosa de Deus, uma pequena oração. Uma coisa também muito interessante, quando nós oramos em línguas, a nossa inteligência ela fica aberta. Por isso que você pode orar em línguas lavando os pratos, você pode orar em línguas estudando, você pode orar em línguas dirigindo, você pode orar em línguas, sei lá, comendo picolé. E você vai estar com todos os seus sentidos funcionando normalmente, porque o dom de línguas ele não tira você a sua atenção, pelo contrário, ele faz você ficar mais atento. Faça esse teste. Quando terminar aqui essa aula, vá estudar orando em línguas e deixe a ação de Deus penetrar o seu coração. Só que junto ao dom das línguas, Deus deu o dom da interpretação das línguas. Cuidado, interpretação não é tradução, tá bom? Porque às vezes a gente diz assim, my name is Damião, meu nome é Damião. Isso é uma tradução. Mas quando você ora em línguas, não tem um tradutorzinho lá embaixo, ou uma pessoa, sei lá, que usa a linguagem de Libras para dizer o que você está dizendo, não, viu? Por isso que o dom da interpretação é um dom que a gente tem que pedir a Deus, ele é muito sério. Quando nós pedimos o dom da interpretação, nós estamos querendo pedir ao Senhor que Ele diga o que é que Ele está querendo falar para nós naquele momento. Cuidado, interpretar não é traduzir, tá? Interpretar é uma coisa e traduzir é outra. Nos dons espirituais, o dom de interpretar significa eu escutar Deus falando para mim. E Deus é muito dinâmico, Deus vai nos dando outros dons. Deus vai nos dar o dom da ciência. Lembra o dom da ciência lá do infuso? Esse dom da ciência aqui é totalmente diferente. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando a gente vai para o médico, quando a gente chega lá, o que acontece? A gente vai para lá porque a gente está doente e não sabe o que é a doença que a gente tem, não é assim? E aí o médico olha para nós, nos afere a pressão, verifica a nossa temperatura, dialoga conosco, né, que é chamada anamnese, e aí ele dá um diagnóstico, não é assim? O dom da ciência também é do mesmo jeito, você sabia? O dom da ciência, eu não conheço o meu irmão. Lembra que os dons é para os outros, não é para mim? Hello, para os outros, viu? Não é para você não. E aí o que acontece? Você está na oração, você se abriu ao dom das línguas e Deus vai colocar no seu coração que Ele está curando uma pessoa de dor de cabeça. Você não sabia que tinha alguém lá naquela assembleia com dor de cabeça, não estava? Mas Deus sabe. E aquele irmão que está com dor de cabeça vai ser curado por causa da palavra de ciência. Palavra de ciência significa revelação. É igual como médico. Só que no médico é o quê? Diagnóstico. A palavra de ciência significa revelação. Deus vai revelar o que naquela assembleia Ele precisa operar e fazer naquelas pessoas. Viu como é importante? Viu como é importante você se abrir? Por isso não tenha medo. Como é que vem os dons? Eu esqueci de dizer isso. A minha cabeça, né? Mas os dons vêm de várias formas. Com um pouco de tempo que eu tenho de caminhada com Deus, Deus foi me revelando que Ele fala através de uma palavra que vem no teu coração, batendo. Sabe aquela palavra que parece estar saindo pela tua boca? Essa é uma palavra de Deus. Deus fala também como? No íntimo do coração. Deus fala no formigando as nossas mãos e os nossos pés. Já teve essa experiência de achar que estava levitando? Pois é, isso é uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Que bom que você está sentindo isso, né? Sinal de que Deus está ouvindo a sua oração e também está usando você para isso. Então, o dom da ciência é o quê? É uma palavra de revelação. Ah, Damião, mas aí sei lá, eu vi o filme, né? Agora está aí Os Vingadores, super legal. E aí eu vou pensar agora que talvez seja alguma coisa que eu vi lá nos Vingadores.
Deus é Deus. Se você se submete a Deus, Deus vai usar você com o que você é, para que a Assembleia seja edificada. Lembre disso. Deus não vai colocar nada no seu coração que não seja para salvar o outro. E não tenha medo. Não tenha medo, viu? E o Senhor dá outra palavra, que é a palavra de sabedoria. Lembra do médico? A primeira é o diagnóstico, né? Mas a gente fica bom só com o diagnóstico? O médico pega e diz assim, olha, muito bem, Damião, você está gripado, esse é o seu diagnóstico, vá para casa. Eu ficaria bom? Não, eu preciso de um remédio. A palavra de sabedoria é o remédio. A palavra de sabedoria é aquela graça que Deus vai nos dando para a gente ir. Sabe aquele negócio que quando a gente vai para a confissão e a gente está naquele pecado que não sai do canto? Aí o padre pega e diz assim, faça isso. Aí parece que os ouvidos se abrem, aí você diz, ixi, é mesmo? Por que tanto tempo eu fiquei renitente nesse pecado, né? A palavra de sabedoria é essa palavra. Você sabia que Jesus usava os carismas? Não, pois ele usava. Sabe onde é que a gente vê isso claramente? Quando Jesus conversa com a samaritana, em João 4. Jesus, ele entra despretensiosamente lá na conversa com a samaritana, né? Ela está lá no poço, meio-dia, o sol esturricante, né? Que bem que aqui em Fortaleza está quase como lá, né? Na Samaria. E aí, o que aconteceu? Jesus chega de mansinho, né? Que ele é mestre de chegar mansinho para a gente. E aí ele vai conversando com a samaritana. E aí ele diz uma palavra de ciência para a samaritana, vocês se lembram? Ele diz assim, vai chamar o teu marido? E ela dá um pinote, né? Ela diz assim, não, eu não tenho marido. E aí Jesus vai mais profundo, ele diz assim, nisto tu disseste a verdade, tu tiveste 5 maridos, e o que tu tens não é teu. E ela ficou, quem foi que te contou isso? Ah, Damião, é porque Jesus usava o iPhone 1000. Ele usava toda a tecnologia que tinha, ele sabia de tudo. Não, porque Jesus é Deus. Os dons do Espírito Santo, os dons efusos, são esses dons que fazem a gente entrar no coração de Deus. Sabe aquele negócio que você está empacado, igual uma mula, e não sai do canto? Os dons do Espírito Santo fazem você sair, você sabia disso? Mas lembre de uma coisa, você vai falar para o outro ser curado, viu? Não existe dom efuso do Espírito Santo para mim, não. É sempre para o outro, porque o bem é comum, ok? Então vamos lá, porque a gente ainda tem aqui muita coisa. E a gente também tem qual outro dom? O dom da profecia. E o que é o dom da profecia? É Deus falando para nós hoje. O dom da profecia, São Paulo vai dizer que tem 3 escalas. A profecia, ela vem para consolar, exortar e edificar. A palavra de profecia é Deus falando através de mim, pobre pecador, para aqueles irmãos que estão naquele momento no meu grupo de oração. Deus quer que você seja profeta. Deus quer que você anuncie. Não tenha medo. Pare de ser mole, viu? Não tenha medo. O Senhor quer usar você para a transformação do mundo. E como é que Ele vai fazer? Usando nós, miseráveis. Porque Deus só sabe escolher vaso de argila, viu? Lembre disso. Então a profecia é Deus falando para nós. Deus falando para nós hoje. Uma coisa importante, viu? Palavra de profecia não é a palavra da Bíblia não, tá bom? Se você estiver lá no grupo de oração e alguém disser assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, muito bonito, o irmão decorou o que Jesus disse, mas isso é palavra de Deus. Palavra de profecia é Deus falando para nós hoje, na nossa realidade. E o Senhor também nos dá 3 dons muito importantes, que é um dom que é acompanhado pela fé, que é a fé, que é a cura e os milagres. Só existe fé, cura e milagres se você tiver fé. E que fé é essa que Jesus está dizendo? Que fé é essa que Jesus disse, se a gente dissesse para uma montanha, saia daqui e vá para ali, ela iria?
não é a fé teologal. Essa fé se chama fé carismática. O que é a fé carismática? É aquela fé que quando a gente confia em Deus, a gente não confia em nós, a gente confia em Deus. Sabe aquele negócio quando o médico chega e diz assim, olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Gente, nós não devemos ficar tristes quando isso acontecer conosco. Nós devemos nos lembrar que o nosso Deus é poderoso. Ele é capaz de ressuscitar os mortos. O que é para Ele tirar alguém da UTI? Não é nada. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que ter para que a fé, a cura e os milagres aconteçam, é ter esse coração abandonado. Eu confio em Deus. Você não é capaz de fazer nada, porque você é pecador como eu. Mas o nosso Deus, Ele é capaz de fazer o que é impossível à natureza, aos homens e a nós. Lembre disso. Por isso que a fé é acreditar naquilo que não se vê, como São Paulo diz. Mas essa fé carismática é acreditar quando todo mundo não acredita. É quando todas as coisas, sabe aquela musiquinha? Quando tudo concorre para não? Pois é, essa é a fé carismática. Quando eu confio em Deus. A cura é aquilo que eu falei no início, quando eu estava falando da palavra de ciência. É quando, por exemplo, o senhor está curando a pessoa de dor de cabeça. Isso é cura. Agora, cura, ela pode acontecer através de um remédio, de um repouso. Vocês entenderam? Cura é uma coisa que, se eu tomasse um medicamento, eu ficaria bom. Milagre, não. Milagre é quando eu posso tomar tudo no mundo e aí o médico chega e diz, pronto, não tem jeito. Não tem jeito. O milagre é quando há uma intervenção de Deus e o homem fica mudo. Quer um exemplo disso? A hemorroísa. Eu sou doido para conhecer essa mulher. Eu quero ter a fé dela. Porque a palavra de Deus diz que quando ela chegou, no íntimo do coração, ela disse assim, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. No caso dela, era milagre, porque não tinha ainda médicos especialistas para aquela doença dela. E quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada instantaneamente. Isso é milagre. E para terminar, eu estou com saudade de vocês, né? Mas nós vamos nos ver nos outros, né? Nós vamos ver o dom do discernimento dos Espíritos. Esse é o dom mais maravilhoso. Lembra que eu disse que o temor do Senhor é o dom maravilhoso do infuso? O dom do discernimento, ele é o dom que vai fazer o quê? A gente penetrar no coração de Deus e descobrir o que é de Deus, o que é humano e o que é do maligno. Sabe aquelas vezes que você vai para um lugar e de repente você começa a achar que aquele lugar não é muito legal? Sabe quem foi que fez isso com você? O dom do discernimento dos Espíritos. Como não vai bastar apenas as aulas, né? Você vai se aprofundar estudando e fazendo junto conosco, eu convido você a penetrar no dom do discernimento dos Espíritos. Toda vida que você for rezar, você diga, Senhor, dá-me, Senhor, o dom do discernimento dos Espíritos. E você vai ter uma vida carismática feliz. Porque você vai percebendo o que é seu, o que é humano, né? O que é do maligno e o que é de Deus. Muito obrigado porque você ficou conosco até esse momento. Eu desejo a você a santidade. Eu desejo a você que esse FB transforme o seu coração. Ele transformou o meu. Hoje eu sou consagrado no Shalom, com promessa definitiva, casado, graças aos FB. Você sabia disso? Eu fui aluno, me tornei monitor e hoje eu estou pregando para vocês. Não tenha medo. Deus é capaz de fazer coisas impossíveis. E vamos pedir a Nossa Senhora, aquela que detém todos os dons por excelência, para que ela nos ensine a ter um coração indiviso por Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Shalom.